Olá, começa agora o programa interativo que abre as portas do Senado Federal para você. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. Hoje tem passeata eletrônica com as questões mais discutidas nas redes sociais do senador Pedro Taques. E mais, os pontos de cultura em Pernambuco, a situação da Rota do Sol, a rodovia que liga Serra Gaúcha ao litoral do Rio Grande do Sul, o combate à criminalidade e a qualificação necessária para que um cidadão brasileiro possa se tornar senador. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa de hoje com a mensagem da Noêmia Tenório Cavalcante, que escreveu para a gente lá de Águas Belas, em Pernambuco. A Noêmia quer saber por que não há mais pontos de cultura nas zonas rurais de Pernambuco, como teatros e oficinas de artesanato, por exemplo. Os pontos de cultura são projetos apoiados e financiados pelo Ministério da Cultura e podem ser geridos por entidades do governo ou não governamentais. A proposta dos pontos de cultura é estimular a diversidade cultural e a gestão compartilhada entre as comunidades e o poder público. A mensagem da Noêmia foi respondida por 2 senadores de Pernambuco, Humberto Costa e Armando Monteiro. Noêmia, você tem razão. É preciso que possa se permitir que nas zonas rurais, nas zonas mais distantes, as pessoas possam ter acesso a bens culturais, que tenham inclusive identidade com a própria formação e a própria cultura local. Isso é algo muito necessário. Mas no Nordeste, especialmente, que é a região onde atuamos, ainda existem na zona rural uma série de outras prioridades. Por exemplo, as estradas vicinais, o acesso das crianças à escola, equipamentos, vamos dizer, voltados para a formação e a educação. Portanto, é evidente que ainda há carências estruturais que não permitem, por exemplo, que já se possa disponibilizar equipamentos culturais. Mas isso é algo que tem que chegar. E em muitos municípios já é possível, nas sedes sobretudo, verificar que há, sim, a implantação de equipamentos culturais, através de um esforço do governo estadual, articulado também com alguns programas do governo federal. Mas é preciso fazer muito mais. Você tem absoluta razão em cobrar um maior esforço para a interiorização desses equipamentos. Olha, Noêmia, acho que há um engano nisso. O Ministério da Cultura, ele tem, ao longo do Brasil, instalados muitos pontos de cultura em áreas rurais. No estado de Pernambuco, por exemplo, são muitos os maracatus rurais que são pontos de cultura. Temos outras manifestações culturais do nosso estado que têm um espaço para a recepção de algum recurso para poder desenvolver as suas atividades. Eu acho que é importante procurar ver quais são essas instituições que desejam e elas poderem se inscrever regularmente no processo para a transformação de suas atividades em um espaço de ponto cultural. E o Passeata Eletrônica continua investigando os assuntos mais debatidos nas redes sociais dos senadores. Você confere agora os temas que estão bombando nos fóruns virtuais do senador Pedro Taques. O que está bombando nas redes sociais é a respeito do Código Penal, a questão do aborto, da descriminalização de uso de substância entorpecente e a questão da CPI do Cachoeira, a sua prorrogação ou não do seu prazo. Eu pediria para o senador Paim que se ele conseguisse dar uma mão para consertar a Rota do Sol, que ela está toda cheia de panelas, que é a estrada mais fácil para a gente ir para as praias do lado de Caxias, para as praias. Senão tem que dar a volta por Porto Alegre e tem uns 200 quilômetros a mais para fazer. Ela está estragando o carro, quebrando suspensão, está estourando tudo, não dá mais para passar para a Rota do Sol. Seu José, o senhor tem toda a razão. Eu sou natural de Caxias, faço muito esse trecho também, passando por Caxias, para chegar à praia, a nossa chamada Litoral Norte. Eu entrarei em contato com o governador Tassenro, com o Beto, que é o nosso secretário da área, para que a gente possa, o mais rápido possível,
Estamos chegando agora na época das praias, né? Que no sul é essa época, de dezembro a março. É o período que a gente mais vai para o litoral. E fica aqui o meu compromisso de dialogar com o governo do Tarso, que eu respeito muito, para que a gente possa resolver essa questão e a Rota do Sol, tão sonhada por nós, que hoje é uma realidade, mas está com problema de buracos, seja consertada e a gente possa circular com tranquilidade, sem prejuízo dos automóveis. Lá da cidade de Pedrinhas, em Sergipe, o Alô Senado recebe a mensagem do Alexandre Antônio de Jesus. Ele está alarmado com os altos índices de criminalidade do Brasil. Na opinião do Alexandre, é preciso urgentemente combater esse problema com leis mais eficazes. Ele gostaria de saber se os senadores concordam com essa opinião. A resposta fica por conta do senador Mozarildo Cavalcante. Alexandre, na verdade, legislação existe. E nós estamos, inclusive, fazendo agora a reforma do Código Penal, colocando penas mais severas para alguns crimes. Mas, no fundo, o que está precisando mais é que o Estado, aí entenda-se, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, dê mais condições de segurança à população, portanto, com policiamento mais presente, preventivo, ostensivo, e também que haja, paralelamente, uma melhoria das condições sociais do país, para que as pessoas não sejam induzidas à criminalidade, por exemplo, por narcotraficantes, que o Brasil tem um plano global, por exemplo. Como é que existe o narcotráfico numa favela no Rio de Janeiro? Lá a droga não é de lá, as armas não são de lá, entram, portanto, pelas nossas fronteiras. Então é muito complexo o problema para dizer apenas que precisa de lei. Precisa sim, evidentemente, punir mais severamente, mas veja, até os nossos presídios não têm comportado a quantidade de presos que existe. Agora, nós estamos fazendo uma reforma do Código Penal, que ainda vai passar pela avaliação do Senado e depois da Câmara, de forma que nós possamos ter uma coisa atualizada. Quer dizer, punir mais brandamente crimes de menor significância, que às vezes ficam uma pessoa muito tempo numa delegacia ou num presídio mesmo, e punir mais severamente aqueles crimes que realmente prejudicam de maneira mais forte a sociedade. Por que não se exige um certo grau de escolaridade para os candidatos a senador? O Cláudio Honor Rogério Teixeira, lá de Olinda, em Pernambuco, está preocupado com essa questão. De acordo com ele, os concursos para servidor do Senado exigem alta qualificação, como o domínio de línguas estrangeiras, por exemplo, ao passo que para um cidadão se tornar senador ou deputado, não há exigência de escolaridade. O Cláudio Honor acha que a falta de escolaridade dos parlamentares pode aumentar os gastos públicos com a contratação de intérpretes, por exemplo. Os senadores concordam com essa visão? Com a palavra, a senadora Vanessa Graziotin. Oi, Cláudio Honor. Primeiro eu quero dizer que quero lhe cumprimentar por você buscar respostas aos seus questionamentos, às suas dúvidas, os parlamentares do Senado. É importante que se questione e mais importante ainda que a resposta venha. Primeiro quero dizer que a democracia é fruto de uma grande conquista, de lutas sequentes do povo brasileiro. Eu quero lembrar que num passado não muito distante, só votavam aqueles que eram possuidores de bens, não é? Que tinham propriedade. Os que não detinham qualquer propriedade não podiam votar. Nós mesmos, as mulheres, só tivemos o direito ao voto a partir de 1932. Hoje não, hoje todos podem votar, inclusive aqueles que não sabem ler e escrever. Nós não podemos exigir nível de escolaridade, nós não podemos exigir conhecimentos técnicos formais, porque aí nós estaríamos tirando do parlamento a representação do povo. Nós não estaríamos permitindo que o povo mais pobre, o povo mais humilde, o povo mais carente tivesse representação aqui. Porque se você exigisse que os parlamentares tivessem curso superior, falassem línguas, nós estaríamos falando de uma camada só da população. E as camadas mais excluídas estariam excluídas ainda mais do parlamento brasileiro. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande pra gente a sua pergunta ou sugestão. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, envie o arquivo pelo www.senado.leg.br/alôsenado.
A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone é só ligar para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!